Olá, estamos juntos mais uma vez contando mais histórias com Jesus. E hoje nós vamos compartilhar uma história muito interessante de um encontro com Jesus e um centurião romano. Já vimos a história de Jesus com um paralítico em Cafarnaum e essa história se passa na mesma cidade, em Cafarnaum. Você quer saber o que aconteceu entre Jesus e esse centurião? Um homem que não era judeu, que não era parte do povo escolhido por Deus, mas que teve a sua história transformada nesse encontro com Jesus. Fique conosco e preste atenção. O programa Os Gideões já começou. Vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Ah, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Nessa história, nós vamos reconhecer alguns princípios muito importantes. Aquele centurião reconheceu Jesus e o poder das suas palavras. Ele morava na cidade de Cafarnaum, uma cidadezinha pequenininha, lá na beira do lago da Galileia. E Jesus havia acabado de estar no Monte das Bem-aventuranças. Ele já havia falado para uma multidão de pessoas. Os romanos reconheciam quando um mestre judeu estava falando. Esse centurião já morava lá, ele sabia quem eram os fariseus, quem eram os mais religiosos, quem era quem. E a fama de Jesus já havia chegado até os seus ouvidos. Ele podia não crer em Jesus, afinal de contas ele era romano. Ele cria nos deuses romanos. Quem sabe ele tinha a obrigação de adorar a imagem do imperador, do César. Ah, mas aquele centurião, ele reconhece que Jesus podia curar o seu criado. Que homem é esse que se importa com o criado? Que homem é esse que para tudo para correr atrás da bênção de Jesus para um dos seus colegas, um dos seus servos? A Bíblia fala que Jesus elogiou a fé desse centurião. Jesus, ele entendeu, esse centurião entendeu quem era Jesus. Deu importância para as coisas que Jesus dizia. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram, antes porém o rejeitaram e o traíram. Mas esse homem reconhecia Jesus. Ele nos ensina algumas verdades importantes. Humildade. Ele não queria se mostrar para Jesus. Ele não falou assim: Ah, Jesus, por favor, cure o meu criado porque eu sou especial. Cure o meu criado porque eu sou bom. Cure o meu criado porque eu sou um centurião, eu sou um homem importante aqui nessa cidade. Olha, vem na minha casa e eu vou te dar
honras, porque eu entendo sua posição, eu quero que você entenda a minha também. Ele não fez média com Jesus, ele foi humilde. Ele pede humildemente para que Jesus cure o seu empregado de uma maneira simples, sem grandes alarmes. Humildade. Muitas pessoas, elas vão até Jesus cheias de argumento. A Bíblia fala que nossa justiça é trapos de imundície, que a gente não tem nada de bom. Nós vamos até Deus por Jesus. Nós vamos até Jesus pela misericórdia que Ele mesmo tem para conosco. Humildade é a primeira lição. A segunda lição que tiramos desse centurião é a lição de fé. Esse centurião, ele escolheu crer. Ele sabia o poder que Deus tinha e ele não duvidou. E ele disse para Jesus: Jesus, não precisa de entrar na minha casa, manda uma palavra. Ele cria que a palavra de Jesus podia mudar a situação. Você tem fé? Você crê que a palavra de Jesus pode mudar toda uma situação? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem agradou, porque ele cria que Jesus era exatamente quem ele dizia que era e que Jesus podia fazer o que ele dizia que podia fazer. Outra lição é o reconhecimento da autoridade. Jesus tem poder sobre demônios, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a tentação. Jesus tem poder sobre o mundo. Esse centurião reconhecia o poder de Jesus sobre a doença. E nós também precisamos de reconhecer que Ele tem todo o poder. Outra característica que vemos nesse centurião é que ele buscou ajuda. Ele não perdeu a oportunidade de pedir a Jesus quando Jesus foi à cidade. Esse centurião podia ter deixado passar a bola da vez, mas ele não deixou. Você tem aproveitado as oportunidades? Às vezes, a igreja oferece um congresso, a igreja oferece um acampamento, os seus filhos podem estar envolvidos na rede de adolescentes, mas você pensa, não perca a oportunidade. Se Jesus está passando ali pertinho, corra atrás enquanto é tempo, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja um futuro maravilhoso escrito através dessa intervenção de Jesus na vida das pessoas. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer? Nós sabemos como orar, nós sabemos que precisamos de ter fé, nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos o poder de Jesus, mas nós não usufruímos desse poder. Nós sabemos que Jesus nos ensinou a orar. E a oração é um instrumento maravilhoso. Através da oração, nós podemos ir a lugares que nós nunca fomos, libertar os cativos das prisões, ser usados por Deus para abençoar vidas. A oração é um poder ilimitado. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Você tem usado o poder da oração? Nós temos que dar o controle de todas as coisas a Jesus. Muitas vezes nós agarramos aquele controle às nossas mãos. Aquele centurião, ele dava a ordem para os servos, mas naquele momento ele diz: você é maior do que eu, você dá a ordem. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade porque elas querem manter o controle. Dê o controle para Jesus. Não tenta você mesmo arrumar um esquema, mostrar de alguma maneira que você sabe o que falar, que você vai dar um jeitinho. Não faça nada. Deixe Jesus fazer no seu lugar. Entregue o controle nas mãos de Jesus. E veja, com olhos lindos, que Ele vai dar conta de fazer muito melhor que você. E por último, podemos ser amigos de Jesus se nós o ouvimos. E mais, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver aquilo que nós sabemos. Você sabe que é importante ter fé.
Você sabe que é importante dar o controle a Jesus. Você sabe a importância da oração. Que Deus tenha misericórdia de você e te ajude a colocar em prática tudo aquilo que aqui na sua mente você já sabe. Nós vamos orar agora. Vamos pedir para que o Senhor dos Exércitos encha o seu coração. Te dê uma vida maravilhosa e uma oportunidade linda hoje de testemunhar da graça, da grandeza de Deus. Seja como aquele centurião, humilde, cheio de fé. Reconheça o poder e a autoridade do Senhor e entregue a Ele aquilo que tem sido impossível para você. Nós vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Pai. Deus, nós te louvamos, ó Deus, nesse momento, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente. O Senhor é um Deus que se importa, ó Deus, com todos os seres humanos. Não importa a classe social, a condição financeira, não importa a raça, a tribo, a língua, a nação, o Senhor ama todos da mesma maneira. E foi o próprio Jesus que verteu o seu sangue ali na cruz por todos nós. Senhor, crendo nisso, nós queremos pedir, ó Deus, que de uma maneira maravilhosa o Senhor venha abençoar, ó Deus, os nossos ouvintes que estão precisando tanto da tua ajuda, tanto da tua intervenção. Assim como aquele centurião reconheceu que só o Senhor Jesus podia fazer algo para mudar a sorte, a vida, a história do seu servo, nós também reconhecemos que só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a resposta que nós precisamos. Deus, carrega o fardo daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Deus, torna a encher de fé aqueles corações, ó Deus, que já estão desanimados, desiludidos. Pai, em nome de Jesus, que a vida dessas pessoas possa ser renovada pelo fogo do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a Te conhecer mais e melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre crer no poder que só o Senhor Jesus tem, no poder do nome de Jesus. Ajuda aquelas pessoas que sabem que precisam de orar e não têm orado. Ajuda aquelas pessoas que sabem que precisam de ler a palavra e conhecê-la e não têm lido. Ajude as pessoas que sabem que elas podem ir até Jesus e não têm ido. Senhor, que esse poder do inimigo que tem prendido as pessoas seja quebrado em nome de Jesus. Esse nosso ouvinte que quer tanto ir numa igreja, se entregar ao Senhor, que ele seja livre para fazê-lo. Que ele possa aproveitar a oportunidade como aquele centurião aproveitou. Hoje, que ele possa entregar-se a Jesus e reconhecer que o Senhor Jesus tem controle sobre todas as coisas, muito melhor do que nós mesmos. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Bom, tão gostoso compartilhar da palavra de Deus. E mais uma vez, eu quero estimular você a ler essa palavra, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que enche o nosso coração de esperança. A palavra de Deus é verdade. E quando você a lê, você pode entender coisas lindas e profundas em cada história. Quando você estiver lendo os evangelhos, lendo sobre a vida de Jesus, preste atenção nas histórias e deixe que o Espírito Santo traga até a sua mente conhecimentos profundos que Ele pode te mostrar através da atitude, do comportamento de cada personagem. Que Deus te abençoe e continue conosco. O programa Hoje de 11 está indo embora, mas vai voltar um outro dia e você é mais do que bem-vindo, mais do que convidado a estar nos assistindo. Que Deus te abençoe e até lá!